O Ciência e Fé volta. Estamos entrevistando Léa Nunes, ela é formada em serviço social. Ciência e Fé com você, falando hoje de boas coisas que podemos fazer com os outros, mas também de uma forma profissional. Mas, Léa, você estava falando sobre o clientelismo, né? Sobre essa mania brasileira, né, de ganhar no voto pela assistência social. Teve algum governo assim que foi melhor nessa questão, que você achou? Por exemplo, você já viveu vários governos, né? Do Fernando Henrique, 8 anos, Lula, 8 anos. Dilma, né? Antes do Fernando Henrique, você foi da época do Sarney, você não tinha formado ainda? Não, ainda não. Você formou já do Fernando Henrique para cá, né? É. Então, pastor, é aquela questão de informação mesmo, né? Infelizmente, porque o país, o nosso país é um país capitalista, né? Então, ele se, de certa forma, né, os donos do capital, né, eles se alimentam dessa classe trabalhadora menos favorecida, e isso, infelizmente, até os dias de hoje, né, para trazer esse enriquecimento, né? Então, as grandes empresas hoje têm melhorado, né, por causa dessas políticas. Antigamente, não tinha fundo de garantia, não tinha férias, as mulheres trabalhavam em jornadas excessivas, né, as crianças trabalhavam. Então, isso tudo, né, graças a Deus, melhorou. Mas ainda assim, a gente vê uma influência muito grande disso. E, infelizmente, as pessoas, por não valorizar a educação, né? Então, muitas vezes a pessoa vai para a escola para cumprir uma jornada, né? Para cumprir a obrigação de estar na escola e ter nota para poder passar, né? Infelizmente, as pessoas, o jovem, ele tem que se conscientizar que a escola é a maior riqueza que ele tem. Porque é na escola que ele vai conhecer sobre política. Muita gente fala assim, eu detesto política. Nós vivemos de política. Em tudo que a gente quer fazer. Não tem jeito. Então, a gente tem que, nós, enquanto cidadãos, nós temos que ser pessoas politizadas, né? Não é que você vai ser um político um dia, né? Que você vai ser um deputado, um governador, vereador. Até para votar, né? Não, mas você tem que saber, você tem que conhecer como que funciona a política do seu país, né? Então, infelizmente, não é essa maravilha, muitas vezes, que prega. Não. Então, a gente tem que acompanhar. O cidadão, ele tem que ir na reunião da Câmara e saber o que está sendo votado. Né? Hoje em dia tem acesso aos canais de televisão, da Câmara Federal, da Assembleia. As pessoas têm que participar. O jovem, ele tem que participar. Ele tem que conhecer para não ficar alienado e não se submeter, né, ao que os detentores do capital te obrigam a fazer. Uma obediência, né, pública séria. Não, né? Então, peraí. Não, eu não tenho que submeter a isso. Né? A gente tem que aprender a lutar, a crescer dentro, né? E para isso a gente precisa de estudar. Para isso a gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás. Então é muito cômodo, pastor Silvério, né? A pessoa está na sua casa, é claro que, né, não é uma regra. E ainda que fosse uma regra, não toda regra tem sua exceção. Né? É claro que existem pessoas que usam o recurso que recebem de ajuda do governo, né, das políticas públicas, realmente para o seu sustento. Né? Mas, infelizmente, tem pessoas que recebem cesta básica, né, através do CRAS ou da prefeitura, e usa essa cesta básica para outros fins. Ela vende a cesta básica, ela troca a cesta básica. Né? Então, assim, e aí parte para outras questões muito maiores, né, que o uso de droga, às vezes tem um dependente químico, que a pessoa rouba aquilo ali, o que ganhou para alimentar, ela usa para trocar por droga. Então, isso vai virando uma bola de neve. Vai tendo um processo educacional, né? Teve teóricos, né, na educação que tentaram mudar esse leque, né? Esse paradigma
do serviço social, como Piaget, Gilberto Freire, eles montavam a educação para que a pessoa fosse conscientizada, né? Isso. Dentro de um leque onde a conscientização formaria um cidadão questionador. Mas nem sempre é interessante o cidadão ser questionador. Claro. Não é? Claro que não, porque se o cidadão começa a questionar muito, ele vai começar a entender de lei. Ele entendendo das leis, ele vai enxergar os seus direitos. Então, enquanto ele não tem acesso a isso, é melhor que ele fique lá na comunidade, lá na casa dele. Mas olha, e a igreja, né? A gente também, como que o cristianismo tem um chamado, né? Toda a igreja, ela é um quartel-general de assistência social. A gente vê que Jesus também nos chamou. Como que você vê? Você profissional e você cristã, né? Vamos começar falando aqui na metade desse bloco sobre isso, a gente termina no bloco próximo, né? São 4 blocos em 2 semanas, mas a gente como igreja, você trabalha hoje na Igreja Batista Getsemane, aqui como você cuida da área do serviço social aqui. A igreja, ela tem na sua gênese, ela tem o serviço social, né? Ela tem a obra social. Uhum. Não há cristianismo sem estar com o próximo, né? Com certeza. A própria palavra diz, né? A fé sem obras, ela é morta, né? E Jesus, ele deixou vários exemplos de assistência social para nós, de ajuda ao próximo, né? Muitas vezes, pastor Silvério, voltando assim, deixando um pouco a parte técnica, né? E voltando para o lado espiritual. As pessoas que nos procuram aqui na igreja, muitas vezes, elas não precisam de ajuda, de uma cesta básica, de um dinheiro para um remédio. Ótimo, fala sobre isso, que tem vários pastores nos escutando e toda a igreja tem essa vocação, né, a assistência social. E você foi contratada para equilibrar isso. Não basta só boa vontade, não, né? Tem que saber ajudar. Tem que saber ajudar, pastores, né? E muitas vezes eu aprendi, né, nesses 2 anos aqui na Getsemane, que o sim tem 3 letras, assim como o não. E muitas vezes o não é uma resposta muito importante. Né? Como que você faz essa triagem, por exemplo? A gente tem uma ficha de sondagem, né? Uma ficha que a gente elaborou e a gente procura saber as informações mínimas, porque nem toda pessoa que nos procura, nós temos condições de fazer uma visita domiciliar, né? De estar conhecendo realmente a realidade da pessoa. E o que ela busca, às vezes, é urgência, né? Então, não pode esperar, por exemplo, chega com uma receita de medicamento, às vezes a pessoa não pode ficar sem o medicamento, é um tratamento contínuo, né? E por alguma eventualidade não teve condições de comprar o medicamento, então eu não posso esperar, né? Medicamento é uma coisa muito séria, então a gente tem que tentar ajudar o mais rápido possível. Mas a gente tem que ter alguns critérios. E as pessoas que não querem depender, porque a gente vê que, assim, hoje, né, infelizmente, com a atual situação do país, nós estamos aí com quase 12 milhões de pessoas desempregadas, né? E na igreja, grande ou não, né, na igreja do Senhor, a gente fala, né, de todas as igrejas, infelizmente, a igreja tem muitas pessoas desempregadas, né? E é nessa hora que a gente tem que estender a mão. E é tão sério, pastor Silvério, esse trabalho, que a igreja, ela não tem, né, ela não é uma empresa que tem um faturamento. Ela não é uma empresa que vai chegar no fim do mês e vai saber, eu faturei tanto, eu posso gastar tanto. Não. A igreja, ela vive do dízimo e da oferta. E se a pessoa está desempregada, como que ela vai dizimar e ofertar? Né? Deixa de ser uma prioridade para ela enquanto cristão. Né? E às vezes as pessoas acham que nos procuram aqui, ela já fala logo de cara, eu sou dizimista e ofertante, então eu tenho direito à ajuda.
Então, eu já vi, já presenciei Não, inclusive, pessoas... na Bíblia você não tem assim, uma orientação de que o sacerdócio, mesmo no Antigo Testamento, e nem na Eclésia em si, da onde se é tirado para nós temos assim princípios que a gente vê no Antigo Testamento, como o descanso da terra, né? De tantos em tantos anos você descansava a terra, a chamada respiga, que a pessoa colhia e não colhia tudo, o que ficava no chão era para que os pobres pudessem vir. Você, até na lei de Moisés você vê Deus guardando os mais pobres. Jesus sempre nos deu essa orientação de nós cuidarmos dos mais pobres. Mas, assim, a igreja faz isso por amor, não por obrigação. Por obrigação, exatamente. Né? Jesus não multiplicou o pão por obrigação. Ele não multiplicou o peixe por obrigação, porque ele se compadeceu daquelas pessoas que estavam ali, ouvindo a palavra, pessoas que se converteram ao Evangelho, né? E ele fez o milagre da multiplicação porque tinham muitas pessoas, e como que essas pessoas iam comer ali? É diferente, né? Do Estado, é diferente. Né? O Estado, ele sim, ele tem obrigação. Tem obrigação de cuidar. Agora, a igreja, pastor, muitas vezes as pessoas entendem que o dízimo e a oferta é uma poupança que dá garantia para ela de vir aqui depois, numa eventualidade, e exigir, né, o seu direito, enquanto membro da igreja. Não, mas Léa, nós terminamos aqui o tempo, tá vendo? Mas nós vamos ter... Semana que vem a Léa vai continuar, nós vamos falar de muitas coisas sobre como o cristão deve fazer a sua assistência social. Deus te abençoe, Léa. Continue o seu trabalho. A gente vai continuar com você na próxima quinta ou no próximo sábado. É quinta-feira e sábado o nosso programa, né? E a gente sempre grava 2 blocos com o mesmo convidado. Então ela vai continuar falando. O papo aqui está tão bom que tivemos que cortar aqui no meio, mas o Ciência e Fé fica com você. É bom que fica um gostinho de quero mais. E a semana que vem a gente continua aqui com a Léa. Ela cuida da assistência social aqui da Igreja Batista Getsemane, falando para você, pastor, falando para você, igreja, e para o que está acontecendo no mundo. Ciência e Fé fica aqui, Deus te abençoe.